Sejam todos muito bem-vindos a mais um Segredos da Pele. Meu nome é Petrus Renó, o seu dermatologista, formado pela Unicamp e titulado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Na última consulta que tive, uma paciente de 29 anos chegou preocupada apenas com algumas cicatrizes de acne. Usei um programa de análise facial baseado em inteligência artificial e ele não só confirmou as cicatrizes, como também apontou tom de pele desigual e sinais iniciais de envelhecimento periorbital, atribuindo percentes em relação a um banco de dados normativo. Quando mostrei o relatório, a paciente perguntou se deveria fazer procedimentos cosméticos para corrigir esses achados que ela nunca havia notado. Eu, ao avaliar clinicamente, não vi a indicação para a intervenção. Será que eu devo seguir o que a máquina me mostrou ou manter a avaliação baseada no que a paciente realmente sente? Neste episódio, trago 3 mensagens principais. Primeiro, a inteligência artificial em dermatologia estética pode gerar demanda artificial ao destacar características que não são problemáticas. Segundo, essas ferramentas podem reforçar normas estéticas estreitas, criando risco de injustiça para quem não se enquadra nesses padrões. Terceiro, o dermatologista precisa interpretar e contextualizar os resultados da IA, preservando a autonomia clínica e a integridade profissional. O artigo que vamos analisar se chama Ethics of Artificial Intelligence in Aesthetic Dermatology, publicado na Journal of the American Academy of Dermatology, em março de 2026. Os autores são Karin-Kai Wing-Wang e Vinod E. Nambudiri. Por que isso importa na prática clínica? Imagine a situação em que um paciente chega ao consultório com uma queixa específica, mas sai pedindo tratamentos que ele nunca havia considerado antes, simplesmente porque um algoritmo lhe deu um alerta. Isso cria um novo tipo de pressão. O paciente pode sentir que precisa corrigir algo que a própria pele não reclama, e o profissional pode sentir-se tentado a oferecer procedimentos que não têm respaldo clínico, apenas para atender a uma demanda gerada por uma ferramenta que parece ter autoridade científica. Qual foi o racional do estudo? Os autores observaram que, embora a IA já esteja bem estabelecida em diagnóstico, triagem e apoio à decisão em dermatologia médica, seu ingresso no campo estético traz questões éticas diferentes. Enquanto a IA médica costuma responder a riscos clínicos identificados, a IA estética funciona mais como um juiz normativo, redefinindo o que pode ser considerado um problema, ao comparar o rosto do paciente com um padrão idealizado. Essa mudança de papel levanta dúvidas sobre beneficência, não maleficência, justiça e integridade profissional. Vamos à metodologia. O artigo discute, com base em literatura existente, aplicações de IA na dermatologia estética, ilustrando com casos como o da paciente descrita na introdução. Não foram incluídos participantes humanos. O estudo se baseou em artigos publicados entre 2024 e 2026, em bases de dados médicas, e na avaliação dos próprios autores sobre implicações éticas. Os critérios de inclusão foram trabalhos que descreviam ferramentas de análise facial, graduações de pele ou simulação de tratamentos estéticos usando IA. O protocolo consistiu em busca sistemática, seleção de artigos relevantes e síntese temática das preocupações identificadas. Agora os resultados, que são o ponto central da discussão. Os autores identificaram 3 preocupações principais. A primeira, relacionada à não maleficência, é a geração de demanda. Ao sinalizar variações que não causam sofrimento ao paciente, a IA pode criar um novo problema e incentivar intervenções desnecessárias. Eles destacam que, ao contrário de sistemas médicos que respondem a risco comprovado, a IA estética pode ampliar o escopo da atenção médica para áreas de mera variação humana. A segunda preocupação envolve justiça. As bases de dados usadas para treinar esses algoritmos geralmente contêm imagens de populações com padrões de beleza restritos, muitas vezes ocidentais. Isso pode levar a uma padronização de ideais estéticos que marginaliza grupos étnicos ou culturais diferentes, impondo expectativas de conformidade que não refletem a diversidade real da população. A terceira preocupação refere-se à integridade profissional. Quando os resultados da IA são apresentados como verdades objetivas, há risco de que o dermatologista delegue sua avaliação ao algoritmo, diminuindo seu papel de intérprete crítico. Os autores ressaltam ainda que muitas dessas ferramentas são integradas a fluxos comerciais que podem incentivar a oferta de procedimentos adicionais, criando um conflito de interesse entre o cuidado centrado no paciente e os incentivos financeiros. A aplicação clínica segue 3 passos claros. Primeiro, antes de aceitar o diagnóstico da IA,
o dermatologista deve verificar se a característica apontada gera realmente desconforto ou prejuízo ao paciente. Caso contrário, a intervenção não é justificada. Segundo, é essencial comunicar ao paciente as limitações dos algoritmos, explicando que os percentis são comparações com um conjunto de dados que pode não refletir sua própria realidade cultural ou pessoal, e que o objetivo da ferramenta é descritivo, não prescritivo. Terceiro, o profissional deve manter vigilância sobre possíveis influências comerciais, garantindo que a decisão de oferecer um procedimento se baseie em julgamento clínico e não em metas de venda impulsionadas por relatórios de IA. Como toda investigação, este estudo tem limitações. Ele se apoia em revisão narrativa e em exemplos de casos, sem dados empíricos quantitativos que possam medir o impacto real da IA nas decisões clínicas. As conclusões são, portanto, de natureza conceitual e podem não captar variações de prática em diferentes contextos geográficos ou culturais. Além disso, a falta de estudos controlados impede a avaliação de possíveis efeitos adversos ou benefícios concretos da utilização desses sistemas. Então, quais são as mensagens-chave para levar para casa? Primeiro, a inteligência artificial em estética pode criar demandas artificiais ao destacar variações que não são problemáticas para o paciente. Segundo, essas ferramentas podem reforçar normas de beleza restritas, gerando risco de injustiça para quem não se enquadra nesses padrões. Terceiro, o dermatologista deve sempre interpretar e contextualizar os resultados da IA, preservando sua autonomia clínica e a integridade profissional. Eu sei que muitos de vocês já se depararam com situações semelhantes, em que a tecnologia parece falar mais alto que a própria percepção do paciente. Essa reflexão é fundamental para que possamos usar a IA como aliada, e não como chefe em nossas decisões. Antes de seguir, lembro que este conteúdo tem finalidade educativa e não substitui uma consulta médica. Se quiser acompanhar mais dicas e discussões, siga o perfil no Instagram, @petrosrenó.dermato, e compartilhe este episódio com um colega que também se interessa por ética e tecnologia na dermatologia. E seguimos juntos desvendando os segredos da pele. Este conteúdo é educativo e não substitui uma consulta médica. Eu sou o Dr. Petros Renó, RQE número 135402.